Quer ficar mais afiado? Então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like no vídeo. A comissão foi notificada de decisão liminar de Sua Excelência, o ministro Luiz Fux, no habeas corpus de número 204.492, no qual o impetrante alegou que o sigilo profissional estabelecido no Estatuto da Advocacia albergaria a manutenção do seu silêncio durante todo o depoimento. A decisão de Sua Excelência, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, foi no seguinte sentido. Direito contra a autoincriminação tem assento constitucional, instaurando direito subjetivo a ser exercido por qualquer cidadão de não produzir prova contra si mesmo. Por óbvio, o primeiro juízo sobre o conteúdo desse direito compete ao seu próprio titular, a quem cabe, e aqui grifo dessa comissão parlamentar de inquérito, a quem cabe a avaliação inicial sobre os impactos da produção de determinada informação sobre a sua própria esfera jurídica. Nesse sentido, é o titular do direito quem exterioriza a primeira manifestação de vontade em relação ao exercício da não autoincriminação. Por outro lado, nenhum direito fundamental é absoluto, muito menos pode ser exercido para além de suas finalidades constitucionais. Neste ponto, as comissões parlamentares de inquérito, como autoridades investidas de poderes judiciais, recai o poder-dever de analisar, à luz de cada caso concreto, a ocorrência de alegado abuso de exercício do direito de não incriminação. Se assim entender configurada a hipótese, dispõe a CPI de autoridade para adoção fundamentada das providências legais cabíveis. Diante disso, quanto a esses fatos, Vossa Senhoria promete, sob a palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código do Processo Penal, dizer a verdade no que souber e lhe for perguntado? Excelência, não prestarei o compromisso nos termos da lei. Ok. O senhor tem 15 minutos para falar. Excelentíssimo senhor Omar Aziz, digníssimo senador, presidente deste colegiado, excelentíssimo senador Randolfo. Eu só vou fazer um alerta, doutor Túlio. Vossa Excelência vai falar por 15 minutos ou até um pouco mais. Só não me dê uma de Carlos Luiza daqui e depois que falar 15 minutos não responder nenhuma pergunta. Não é não, é sim. Não façam isso com a gente. Pelo menos o mínimo de respeito a gente precisa. Se Vossa Excelência, o seu advogado acabou, conversei com o seu advogado há pouco, com todo o respeito, disse, olha, eu não tenho como sair dessa regra. Ele disse, o meu cliente vai ficar quieto, não vai falar, não vai responder. É um direito que lhe assiste aqui pela decisão do ministro. Veja bem, mesmo que o ministro diga coisas que possam lhe incriminar. Não é coisas que não possam lhe incriminar. Agora, daí o senhor fazer um discursinho aqui para a gente, de 15 minutos, a gente tem que ouvir Vossa Excelência falando aqui, depois, qualquer pergunta que fosse feita, baseada até no seu discurso, o senhor não responder, aí a falta de respeito comigo, e eu não vou aceitar isso de ninguém. De ninguém. Então, Vossa Excelência tem 15 minutos para falar, mas, por favor, baseado no que o senhor falar, nós podemos fazer perguntas, e o senhor vai ter que responder. Excelência, em respeito a Vossa Excelência, esta casa... Em respeito a mim, em respeito ao colegiado, Em respeito a Vossa Excelência, como representante, como chefe como presidente, em respeito a todos os senadores e senadoras, exercerei o meu direito inalienável ao silêncio, pois estou aqui na condição de investigado, haja vista as medidas cautelares que foram imputadas contra mim. Meu sigilo telemático e meu sigilo telefônico foi quebrado por esta CPI. Vários ofícios foram encaminhados às entidades correspondentes e, por essa razão, me encontro, de fato, como investigado. De outro turno, respeitarei as prerrogativas da advocacia. Fui contratado como advogado, sou advogado da Precisa Medicamentos e permanecerei em silêncio em homenagem ao direito inalienável ao sigilo cliente-advogado. Excelência, muito obrigado. Eu perguntei para Vossa Senhoria, com muita gentileza, e gostaria que as respostas também acontecessem dessa forma,
se além do contrato da Covaxin, Vossa Senhoria atualmente está participando de negociações ou contratações junto ao governo federal, junto ao governo federal. Não, como eu disse a Vossa Excelência, e aí até peço escusas, se o tom foi rude, até peço escusas a este colegiado, com todo respeito. Eu não participo de negociações, mas eu assisto à companhia na relação jurídica que tem de advogado. Então, eu exerço a defesa nos contratos que a companhia possui. Todos os contratos junto ao governo federal? Eu exerço a defesa jurídica. E junto ao governo do Distrito Federal? Não, senhor. Vossa Senhoria atuou nas tratativas entre a Precisa Medicamento e a empresa indiana Bharat Biotech? Eu sou advogado da companhia da Precisa, analiso a documentação e acho que participei de uma ou duas reuniões técnicas, jurídicas. Excelência, a respeito dessa questão de atuação, eu entendo que já parte para a própria questão do sigilo profissional, eu vou me manter em silêncio. E retira o que o senhor falou, que participou de 2 reuniões técnicas? Não, Excelência, nessa parte específica eu não retiro. Eu creio que tenha participado de uma ou duas reuniões técnicas jurídicas. Tá? Quando começaram os contatos com a Precisa Medicamentos e a Bharat Biotech, por favor? Excelência, essa informação eu vou permanecer em silêncio. Vossa Senhoria participou de todo o processo de negociação com a Bharat Biotech? Permanecerei em silêncio. Como se deu a aproximação da Bharat Biotech e quais foram seus facilitadores? Permanecerei em silêncio. Vossa Senhoria pode fazer um relato cronológico de como foram as negociações iniciais da Precisa, chegando até a assinatura do contrato com o Ministério da Saúde? Excelência, permanecerei em silêncio. Como advogado militante no campo do direito administrativo e partícipe direto das tratativas da compra da Covaxin, e nesta condição apenas, nós perguntamos: o contrato com o Ministério da Saúde prevê pagamento direto a qual dessas empresas, Bharat Biotech ou Precisa Medicamentos? Excelência, permanecerei em silêncio. Quanto à Bharat Biotech, receberá do contrato de fornecimento de 20 milhões de doses da Covaxin e que parcela desse montante será destinada à remuneração da Precisa Medicamentos? Respeitosamente, permanecerei em silêncio. Por que o empenho dos recursos das doses da Covaxin foi feito em nome da Precisa Medicamentos, se a própria Precisa Medicamentos, por meio da senhora Emanuela Medrades, aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, alegou que a ordem bancária para pagamento pelo contrato seria feita, melhor dizendo, diretamente em nome da Bharat Biotech? Excelência, permanecerei em silêncio. Esta cadeia de relacionamentos aí apresenta, veja que a Precisa está presente não somente nos casos envolventes no Ministério da Saúde, mas é a mesma rede. O Partido Progressista está todo aí, olha. Gilberto Ock, que sucedeu o Ricardo Barros, a Operação Falso Negativo, a empresa Precisa, a estrutura que se reproduz aqui no governo do Distrito Federal. Não me parece isso tudo ser mera coincidência. Assim, com Vossa Senhoria tem todo o direito ao silêncio, direito consagrado na nossa Constituição, que nós defendemos, obviamente, direito que nós defendemos e respeitamos, mas me permita o meu julgamento de dizer que, assim, a mim, e eu acredito que a maioria dos membros dessa CPI, Vossa Senhoria não conseguiu convencer com o fato de ter, num intervalo de 5 meses, ocupado 3 funções totalmente distintas. Ora autônomo, ora com o escritório de advocacia contratado. Primeiro, participando dos momentos decisivos deste contrato. Vossa Senhoria participa do firmamento do contrato com o Ministério da Saúde com a Bharat Biotech, ou melhor, da primeira reunião com o Ministério da Saúde com a Bharat Biotech, no dia 20 de novembro.
Vossa Senhoria, depois, em fevereiro, é contratado o escritório de advocacia de Vossa Senhoria constitui exatamente o escritório de advocacia naquele momento que avaliza o contrato com a Bharat Biotech? Sim. Senhora Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu peço a atenção dos pares rapidamente para fazer pequenas considerações antes de apresentar uma decisão como relator atinente ao depoimento de hoje. Considerando o silêncio constrangedor do depoente, das dúvidas que perderam por força da resistência do doutor Túlio Silveira em prestar as necessárias declarações, que em nada constrangem ou poderia incriminar o convidado, agravando sobremaneira o andamento dos trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito, que, em verdade, tem a missão pública e que visa somente averiguar a regularidade de ações praticadas em momento tão delicado da população brasileira para a população mundial. Considerando que o silêncio da testemunha ecoa indícios de participação em prováveis negociações, suas óbvias ligações com outros investigados, inclusive como ocupante de cargo em comissão no Ministério da Saúde, considerando o fato de não ter o advogado apresentado instrumento de procuração ou qualquer outro documento que demonstre efetivamente sua prestação de serviço como advogado contratado pela empresa Precisa Comercialização de Medicamentos, considerando que o depoente não possuía escritório de advocacia até 2 dias antes do contrato firmado entre a Bharat Biotech, Precisa e o Ministério da Saúde, eu decido, e queria comunicar a todos, declarar e atribuir ao senhor Túlio Silveira Belchior a condição de investigado por essa comissão parlamentar de inquérito, passando a ser tratado nestas condições, pelo que informo a essa presidência e aos demais membros presentes a essa reunião. Muito obrigado, presidente. No dia de ontem, a doutora Lindora Araújo, subprocuradora da República, em uma ação movida pelo Partido dos Trabalhadores e pelo Partido Socialismo e Liberdade, não viu crime algum no presidente da República participar de eventos públicos sem máscara. A decisão ontem da doutora Lindora Araújo contraria totalmente a ciência, contraria as recomendações da Organização Mundial de Saúde, contraria as recomendações da nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, contraria as recomendações do CDC, o Centro de Doenças Transmissíveis dos Estados Unidos, contraria toda a lógica da ciência. É até em decorrência disso que aqui antecipo que este senador, aí individualmente, junto com outros colegas senadores, iremos representar a referida procuradora no Conselho Nacional do Ministério Público, por conta do ato que, além de deseducar, anistia um crime gravíssimo, principalmente quando ele parte do mais alto mandatário da nação.